Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Hoje, como é sexta-feira, em vez de fazermos um tema mais pesado, tal como foi dito já na semana passada, vamos fazer um tema mais levezinho e, mais uma vez, foi com a sugestão de um subscritor. Então vamos falar hoje acerca de sexta-feira, dia 13. Azar, superstição, tema de filmes de terror que eu nunca vi. Eu só vi dois ou três filmes de terror na vida, os Halloweens e o primeiro filme do Pesadelo em Elm Street, e fiquei satisfeita. Para filmes de terror até ao fim dos meus dias é um género que eu não acho graça nenhuma, porque fico cheia de medo. Muita gente considera que sexta-feira, dia 13, está associado à morte de Jesus Cristo e não tem nada a ver. Sexta-feira, dia 13, é uma data que se passou a considerar azarada por causa dos Templários. Os Templários eram uma ordem de monges guerreiros que foi criada durante as Cruzadas no início do século XII, por um senhor chamado Hugues de Payens, que inicialmente foi criada para proteger os peregrinos que se deslocavam à Terra Santa, mas depois começou a intervir ativamente na guerra, e até se conta que foram eles que trouxeram o Santo Sudário para a Europa. Portanto, os Templários eram mais ou menos uma empresa militar privada, numa linguagem do século XXI, e eram como o 007, podiam matar, e matavam muito. Matavam, violavam, saqueavam, foram absolutamente horríveis. Há um livro que eu aconselho mesmo, da Amin Maalouf, e que se chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Ou seja, tudo isto para dizer que os Templários intervieram ativamente na Guerra Santa. E mais uma vez, não posso deixar de citar Fausto: chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue o céu e a terra. Pois, por mais que seja santa, a guerra é a guerra. E de facto era guerra. Os Templários, como as ordens religiosas em geral, tinham 3 regras fundamentais. Os seus membros faziam voto de obediência, castidade e pobreza. O que é que isso se traduzia na prática? Que cada novo membro que entrava para a ordem fazia o voto de pobreza, de forma que se desfazia dos seus bens materiais e entregava-os à ordem. O que tinha especial relevância se fossem burgueses abastados ou nobres com muitos terrenos e muitas casas, muitos solares, muitos palacetes. E o que é certo é que a Ordem dos Templários, que de seu nome original tenho que ler aqui na minha cábula, era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e de Salomão, era o verdadeiro nome da Ordem dos Templários, que com certeza que se lembram de se verem em filmes, tinham assim uma espécie de umas coisas brancas com uma cruz desenhada. Tornou-se de facto uma ordem muito rica. Rica ao ponto de o rei de França contrair empréstimos junto dos Templários. Claro, com o tempo, o rei de França, que se chamava na altura Filipe IV, de seu cognome o Belo, não me perguntem porquê, que eu já vi desenhos que retratavam o senhor, e que nem belo, nem bonito, nem pouco mais ou menos o senhor era. Mas pronto, era o cognome dele, o Belo. Se tornou profundamente invejoso
não tanto dos bens materiais, mas sobretudo do poder que os templários tinham. E então, dia 13 de outubro de 1307, que foi uma sexta-feira, mandou prender o grão-mestre dos templários, que se chamava ou Jacques de Molay ou Tiago de Molay, aos dois nomes para o mesmo senhor, bem como todos os outros membros proeminentes da ordem. Os crimes de que eram acusados eram sodomia, imoralidade e heresia. Não podemos esquecer que estamos no início do século XIV e estes crimes eram gravíssimos. O que é certo é que eles foram presos, foram torturados de uma forma absolutamente selvática. Foi um processo que só na época é que seria possível os cortarem. Foi horrível. Eu disse que só na época é porque seria possível, mas atualmente também as torturas não são muito mais suaves, e um dia destes haverei de dedicar um episódio a essa prática, bem como à pena de morte. O que é certo é que nunca nem o Jacques de Molay, nem os outros membros dos Templários alguma vez se retrataram e se declararam culpados das acusações. Aliás, é engraçado porque a prática de sodomia, a acusação dizia que como eles faziam voto de castidade, então tinham que se relacionar intimamente uns com os outros, uma vez que não se podiam relacionar com mulheres. A certa altura, o rei de França faz um pacto com o Papa, que era o Papa Clemente V, e fizeram uma divisão. O Papa ficaria com os bens terrenos dos Templários e o rei poderia ditar a sentença que considerasse conveniente. Foram condenados à fogueira e foram queimados vivos. O grão-mestre, o Jacques de Molay, antes de morrer, imediatamente antes, lançou uma maldição que eu passo a ler. Deus sabe que nos trouxe para o limiar da morte com grande injustiça. Em breve virá uma enorme calamidade para aqueles que nos condenaram sem respeitar a verdadeira justiça. Deus vai retaliar a nossa morte. Vou perecer com essa garantia. Os corações ficaram tomados de temor, mas o Senhor foi na mesma queimado. O certo é que o rei, passado pouco tempo, morreu com um derrame cerebral. E o Papa seguiu-lhe o mesmo caminho, portanto também morreu muito rapidamente. A partir com a morte do rei Filipe IV, extinguiu-se, ele era o último membro vivo da casa dos Capetingios e, pelo que se lhe seguiu como dinastia reinante em França, a Casa dos Valois, que entrou em guerra com a Casa dos Plantagenetas em Inglaterra e deu-se origem à Guerra dos 100 Anos, que por sua vez também terminou com a morte de Joana d'Arc, queimada viva. Os gauleses eram muito
ativos no que às fogueiras dizia respeito. Não eram só os gauleses, mas o que é certo é que eles também eram. A partir deste processo todo, da prisão dos mais altos dignatários dos templários, a tortura, a maldição que Jacques de Molay rogou, tudo isso a partir daí, então sim, sexta-feira, dia 13, começou a ser considerado um dia de azar. E pronto. Quem me pediu para contar a história já ficou a saber, e as outras pessoas que visualizem também ficam a saber. Resta-me agradecer todas as visualizações que têm feito, todos os novos subscritores, e pedir que, se gostam, para continuarem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a fazer comentários. Muito, 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 muito obrigada. Até breve.